Bom dia a todos. Estamos aqui para mais um encontro para discutirmos sobre estudarmos juntos a reforma tributária, falando um pouquinho sobre o Instituto de Direito Tributário Contemporâneo, o IDTC. É um projeto idealizado por mim e pela Graziela Junqueira, para trazer informalidade nesse debate, trazer praticidade, estudar mais esse âmbito prático do que o teórico, apesar que a gente fala bastante também desse tema, que não tem como fugir desse aspecto. A gente falar de maneira clara, assertiva, sem juridiquês, para que o público da área e não da área consigam entender e se aproximar desse tema tão complexo, que é tudo que envolve a área tributária. Hoje, infelizmente, a Graziela não está presente, ela está vivendo um momento muito especial, participando de uma viagem espiritual no Japão, vai trazer muita energia positiva aqui para o IDTC, vai voltar renovada, mas ela está conosco em pensamento. Então, para os novos convidados aqui, nós estamos fazendo esse grupo de estudo todas as sextas às 10, aqui pelo Google Meet. No dia 24, teremos um evento presencial em São Paulo. Aos interessados, é importante confirmar presença, porque as vagas são limitadas. Estamos aqui com o Regis Trigo, que é o nosso palestrante de hoje, especialista na área tributária, bacharel especialista pela PUC São Paulo, com MBA na GV, em gestão empresarial, coordenador da área tributária do Honda, Teixeira e Rocha Advogados, e ele vai tratar sobre as perspectivas do IBS, os aspectos gerais e principais controvérsias. Nós tivemos o projeto de lei entregue pelo governo agora na última quarta-feira, né, o projeto 68 de 2024, bastante extenso e criticado pelo pessoal por conta do número de páginas e de artigos. Então, diante dessa complexidade, a nossa ideia hoje é trazer esses aspectos gerais, mas com o tempo nós vamos dividir aqui os temas para a gente ir abordando cada um deles. Regis, muito obrigada pela sua participação, estamos honrados, fica à vontade para começar seu brilhante discurso. Bom dia, não fale antes do jogo acabar, né, brilhante, calma. Bom dia a todos, alguns que eu conheço aqui, o Luiz, trabalhou comigo na Undemarest, outros colegas aqui, o Aquiles, que era acho que da Unilever, né, a gente trabalhava na Unilever, pela Unilever lá na Undemarest, enfim. Bom, para mim sobrou esse tema aqui do IBS, e 2 dias antes da gente fazer a exposição, surgiu a lei, né, o projeto de lei complementar, um catatal de 360 páginas em PDF, mais de 500 artigos, quase impossível estudá-lo a fundo nesse prazo tão curto, né? Enfim, vamos tentar aqui a fazer alguma abordagem na medida do possível, tanto no nível da Constituição, no nível da lei, o que foi possível analisar nesses 2 dias, tá? Eu fico imaginando aqui essa questão da mudança tributária, até brinquei no grupo, né, quando o projeto de lei complementar foi disponibilizado no grupo, a versão antes de receber um número, né, eu brinquei no grupo que nosso futuro estava naquele PDF de 360 páginas, né, porque todo grupo que mexe com a área tributária tem que estudar a fundo aquela matéria, porque nosso futuro está ali, né, nossos próximos 10, 20, 30 anos, quem ainda estiver atuando na área tributária, está naquele PDF. Então, é como se nós tivéssemos zerado o game, zerou o jogo, né? Tudo que nós aprendemos antes, praticamente, vai deixar de valer, claro, os princípios continuam, né, não mudou os conceitos, a base teórica continua, mas muita coisa que nós estudamos para trás vai deixar de existir daqui a alguns anos. Eu me coloco na posição, fico pensando, quando eu entrei na PUC, eu me formei na PUC, como a Luciana falou, eu entrei no primeiro ano, foi em 89, eu sou um pouco velhinho, né? Eu entrei em 89 e comecei em março de 89, meu primeiro ano de faculdade. E a Constituição Federal tinha acabado de ser promulgada, né? Ela tinha sido promulgada em outubro de 88, ela tinha 5, 6 meses de validade, né? Assim. Então, eu fico imaginando como é que os professores constitucionalistas também tinham que se virar com aquilo, porque eles tinham que começar toda uma matéria, toda uma cadeira de direito constitucional com base numa legislação que tinha acabado de ser promulgada, mais de 200 artigos, né? E mesmo os alunos, né? Quem tinha estudado em 88, tinha se formado na Constituição anterior, nada mais daquilo lá valia. Então, essa mudança, quando a gente enfrenta esse regime de transição entre um ordenamento jurídico antigo para um novo, né? Eu fico pensando, na época, meu professor de constitucional era o Michel Temer. Michel Temer me deu aula de direito constitucional. Claro que ele nunca ia, né? Quem era o substituto? Ele só ficava circulando pelos corredores, né? Na época,
eu tinha 17 anos, Michel Temer tinha 49, e ele estava lá, com aquele livrinho dele, o clássico dele, Fundamento de Direito Constitucional, já estava atualizado. Mas eu fico imaginando a dificuldade que ele teve para enfrentar toda uma mudança de legislação, que é a dificuldade que nós estamos enfrentando agora. Então, vamos tentar aqui fazer uma exposição aqui, pelo menos, dos pontos mais importantes da IBS. O que eu identifiquei nessa legislação que nós temos hoje? Tanto na Constituição quanto no projeto de lei. Vamos deixar claro que é um projeto de lei que não vai ser votado, né, pelo Poder Legislativo. Pode ser que o que está ali pode ser aprovado, pode não ser aprovado, pode ser alterado. Então, isso é só uma ideia de legislação que, muito do que a gente está falando hoje, com base num projeto de lei, só para ter uma referência legislativa, pode ser que não vingue, ou pode ser que seja alterado pelas câmaras legislativas. Enfim, o IBS, o que eu identifiquei, cara, eu separei alguns tópicos, né, tentando estabelecer regra matriz, né, o fato gerador, base de cálculo, e algumas características que eu achei importante destacar. Algumas aqui o grupo já é conhecido do grupo, mas é bom para todo mundo ficar sempre no mesmo patamar, né. Então, as características principais que eu identifico do IBS é uma base ampla de incidência, abrangendo todas as operações com bens materiais e imateriais, direitos, né, inclusive direitos e com serviços. O creditamento do tributo pago nas aquisições no meio da cadeia, o bônus econômico vai recair apenas no consumidor final. Então, em princípio, a legislação está concedendo e reconhecendo o princípio da não cumulatividade para o IBS, em princípio, prometendo um creditamento amplo. Vamos ver como é que isso vai acontecer na prática. Um princípio que a própria legislação e a Constituição estabelecem, é o princípio da neutralidade, o que confirma a não cumulatividade, né? E aí é textual, na exposição de motivos, naquela parte introdutória do projeto de lei complementar, por parte introdutória, que tem mais de 100, quase 50, 60 páginas, né? É textual, né, essa frase, quando ele reconhece e reitera e ratifica o princípio da neutralidade. Os contribuintes do meio da cadeia têm direito a crédito correspondente aos tributos recolhidos nas suas aquisições, de modo que recolhem ao fisco somente a diferença entre o tributo incidente sobre as suas operações próprias e o tributo recolhido nas suas aquisições de bens e serviços. O creditamento se refere aos tributos que foram efetivamente pagos e corresponde economicamente a uma devolução desses tributos ao fornecedor na forma de créditos. É a não cumulatividade que nós conhecemos hoje e que está reiterada, ratificada, tanto já estava pela emenda 132, quanto agora pela legislação e de forma bem intensa na exposição de motivos. E também número restrito de alíquotas reduzidas de regimes diferenciados. Isso foi uma disputa muito grande que aconteceu ainda na fase de votação, de fase pré-emenda, né? De um lado, os setores do econômicos tentando se proteger, tentar algum benefício econômico, uma redução de carga, e do outro lado, os mentores do projeto, especialmente o Bernardo Api, era sempre contra isso, né, de tentar criar exceções, né, que quanto mais exceções você cria, mais a alíquota referência pode aumentar. Mas isso acabou sendo aprovado, e vários setores da economia foram contemplados com algum tipo de exceção, né, que tem que ser visto no caso a caso. De IBS, estou falando, né. Enfim, a legislação também coloca algumas definições que são importantes, algumas já vêm do regime jurídico anterior, ou até de outras áreas do direito. Acho que duas palavras são importantes para a legislação nova, bem e fornecimento, né? São duas expressões muito utilizadas pela regra nova, especialmente fornecimento. Bem, para a nova regra, é qualquer bem material ou imaterial, inclusive direito, de modo que o IBS vai incidir sobre qualquer bem tangível ou intangível. Hoje, de certa forma, já é assim, mas há essa diferença para um ICMS, para outro ISS, ou às vezes há um conflito de competência, porque a gente encontra algumas zonas cinzentas ali, mesmo sendo material ou imaterial, se é ICMS, se é ISS. Aqui, hoje, essa dúvida aparentemente se encerra, porque os tributos foram condensados. E fornecimento, no conceito da lei, que é um conceito que equivale um pouco ao fato gerador. Quando se fala fornecimento, a legislação está aproximando essa palavra ao fato gerador. A legislação entende que fornecimento, no caso do bem material, é a entrega ou a disponibilização. No caso de bem imaterial, é a instituição, a transferência, ou a cessão ou o licenciamento. E no caso de prestação de serviço, é todo fornecimento que não tem por objeto um bem material ou imaterial. São conceitos, mais ou menos, que a gente está acostumado do regime jurídico anterior, que vai se extinguir, e que foram aproveitados para o regime novo. A rigor, nem tem muito como inovar muito nessa área, mas é importante estabelecer esses conceitos fundamentais da nova regra, né? O IBS, pela Constituição já falava isso, e a lei complementar, esse projeto de lei complementar, aparentemente, né, até porque não podia se afastar disso, porque estava na Constituição,
estabeleceu alguns fatos geradores, né, do IBS, que, de certa forma, são os fatos geradores que nós já conhecemos do ICMS e do ISS, à medida que o IBS nada mais é do que a junção, a condensação do ICMS com o ICMS. Operações onerosas com bens e serviços decorrentes de qualquer atos negociais ou jurídicos. Dentre eles, e a lei especifica alguns exemplos, ela deixa bem claro que são exemplos, né? Acho a técnica legislativa um pouco estranha, né? Você colocar como exemplo, tais como, é a expressão que a lei usa, mas foi a técnica que se utilizou. Esses atos jurídicos, portanto, os exemplos que a lei prevê: alienação, inclusive compra e venda, troca ou permuta e dação em pagamento, locação, licenciamento, concessão, cessão, empréstimo, doação onerosa, instituição onerosa de direitos reais, arrendamento, inclusive mercantil, e prestação de serviços. São exemplos de atos ou negócios jurídicos sobre os quais haverá incidência do IBS. A rigor, são atos ou negócios jurídicos sobre os quais já há incidência do ICMS de um lado ou do ISS do outro, só que hoje, a partir da consolidação do IBS, esses tributos, como estão sendo unificados, esses fatos geradores que geram a incidência ou do CMS ou do ISS, hoje, a partir quando chegar o momento, no momento oportuno, vai gerar incidência apenas do IBS. O que me leva a crer, é um exercício de futurologia, de especulação, conflitos de competência entre ICMS e ISS, obviamente, tendem a se encerrar, porque, já que à medida que o tributo está sendo consolidado numa única sigla, né? Então, por exemplo, venda de mercadoria acompanhada de prestação de serviço, aquele exemplo clássico que se dá em sala de aula, né? Venda de uma cortina com a instalação da cortina, venda de alguma coisa com a instalação desse objeto. O que se paga, ICMS ou ISS? Então, isso era um objeto de inúmeras discussões, que durou anos na jurisprudência, até hoje gera dúvidas, né? A predominância, se há serviço, se há venda de material, se há serviço. Por exemplo, no passado, há muitos anos, quando tinha discussão sobre restaurantes, hoje está pacificado que é ICMS, mas está na legislação, mas há muitos anos, será que o restaurante é serviço ou é mercadoria? Então, esses conflitos de competência que foram se uniformizando e foram se pacificando ao longo dos anos, alguns sim, outros ainda continuam valendo, tendem essas disputas se encerrar, porque todos os fatos geradores que ensejavam ICMS ou ISS agora estão juntados numa única figura tributária. Mas é claro que isso vai gerar alguma ainda dúvida, não tanto para o contribuinte, me parece, mas mais para o arrecadador desse tributo, a questão mais uma questão mais orçamentária do que tributária, se eu entendi bem a legislação. Porque o contribuinte passa a não ter mais dúvida, em princípio, se é ICMS ou ISS, porque não vão mais existir essas figuras tributárias e passa a pagar apenas o IBS. Esse IBS é pago para um ente tributante, depois, inclusive eu vou abordar um pouco isso mais à frente, e, a partir daí, a repartição tributária desses valores passa a ser desse comitê gestor do IBS, né, que é bom a gente comentar um pouco sobre isso, e as regras de partilha orçamentária passa a ser uma dúvida e uma função, uma tarefa, uma dúvida do administrador, não mais do contribuinte. Então, se ele tem uma dúvida, eu tenho que pagar ICMS ou ISS? Não sei, eu vou pagar o IBS, porque hoje é o que existe. Então, a dúvida, ele transferiu a dúvida para o poder público, que nesse ponto eu acho até salutar, porque tira essa dúvida e o risco, né, do contribuinte estar pagando um tributo errado, né, sem saber. Na boa fé está pagando o ICMS, mas tinha que ter pago o ISS, ou o inverso. Hoje ele vai pagar o IBS, e a divisão dessa receita orçamentária, se é de um, se é de outro, de qual município pertence a essa receita, não mais cabe ao contribuinte fazer. E também vai incidir, outro lado gerador, né, do IBS, a importação de bens materiais ou imateriais, ou de serviços prestados por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto. Aqui é uma repetição da regra do ICMS atual e também do ISS, né? Quando se importa bens materiais do exterior, já há incidência do ICMS e do ISS, inclusive, no caso do ICMS, isso era uma disputa antiga no judiciário, já se encerrou também há algum tempo, quando a pessoa física importava uma mercadoria, ou uma prestadora de serviço importava uma mercadoria, não sendo contribuinte do ICMS, se isso haveria incidência do imposto, já que eu não sou contribuinte do ICMS, né? Uma pessoa que compra um tênis do exterior, ou uma clínica médica, compra uma máquina, discussão já antiga, bastante sedimentada no judiciário, vai até estar prevista constitucionalmente, então não havia mais dúvida que incidia ICMS, mesmo não sendo contribuinte do imposto.
e isso foi repetido aqui pelo IBS. Então, qualquer importação de bens e serviços, bens tangíveis ou bem intangíveis, know-how, por exemplo, né, vai ensejar a tributação do IBS. Então, basicamente, acho que de fatos geradores são esses os fatos, né, os atos e negócios jurídicos que podem ser alcançados por esse tributo novo. Também faltou falar operações não onerosas, né? Existe uma regra que, para mim, não ficou muito clara pela legislação, pelo projeto de lei. Operações não onerosas também são tributadas pelo IBS e a legislação define um pouco o que é isso. Eu acho que isso ainda vai ter que ser amadurecido. A legislação diz o seguinte: operações não onerosas, entendidas como fornecimento de bens e serviços para uso e consumo pessoal do próprio contribuinte, quando esse for pessoa física, de pessoas físicas que sejam sócios, acionistas, administradores e membros do Conselho de Administração Fiscal, quando este não for pessoa física, dos empregados dos contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, doação por contribuinte por partes relacionadas e fornecimento de brindes e bonificações. São exemplos de operações que não tem a intenção de lucro, né? São meras transações físicas, e sobre essas operações a lei prevê a incidência do IBS. Esse eu acho que é um ponto que a lei precisa amadurecer um pouco mais. Avançando um pouco aqui, eu chego no critério temporal, que é um ponto importante da regra, junto com o territorial, mas o temporal fala o seguinte: quando é que ocorre o momento da ocorrência do fato gerador, né? No momento do fornecimento do bem, ou do serviço, ou do pagamento, o que ocorrer primeiro. Há uma certa diferença aqui com a legislação atual. O ICMS, por exemplo, na saída da mercadoria, já ocorreu o fato gerador, a empresa já se obrigou a pagar o imposto. Claro que no ICMS, não como na atividade, tem a regime de crédito e débito, né? O pagamento não é feito no ato, mas aquilo já é obrigação do débito para fins de escrituração fiscal. O ISS tem um regime mensal, a pessoa paga no final do mês. Mas hoje, o critério temporal se dá no momento do fornecimento do bem ou do pagamento. Também acho que isso é um ato que é uma previsão que poderia ser amadurecida um pouco mais. O que ele quer dizer com pagamento? O fornecimento me parece que a regra anterior continua valendo. O critério territorial, isso é um ponto importante da nova regra, porque o IBS, o regime, né, da reforma tributária, que estabeleceu o IVA, né, só para a gente também não deixar isso passar, o IVA, que é aquela regra que engloba o IBS e a CBS, que vai ser objeto de uma outra reunião aqui do grupo, do Instituto. O IBS e a CBS, estou dando uma palhinha, eles estabeleceram como critério territorial o destino. Então, não mais incide o tributo sobre a origem, mas sim sobre o destino. A intenção aqui é acabar, de uma vez por todas, se é que é possível, isso é a chamada guerra fiscal. Vamos ver se esse projeto de lei consegue acabar com isso. E o que me leva a crer que se o critério territorial foi fixado como destino, ou seja, o imposto é devido para o Estado, né, onde é remetido a mercadoria ou o serviço for prestado, com algumas ressalvas que a lei faz, em princípio, a legislação nova tende a acabar com a figura do ICMS-ST e do DIFAL. ICMS-ST tem a garantia de arrecadação, se antecipa o tributo antes do fato gerador. Sim, uma bizarrice tremenda, mas que foi compactuada, a própria Constituição previa isso, e foi referendada pelo Supremo. Então, isso já faz bastante tempo. Então, nós convivemos com o ICMS-ST, né? E, em princípio, essa figura deixará de existir. O DIFAL, eu acho que o DIFAL é uma questão de... acaba sendo um mal necessário, acaba sendo o efeito, né, não a causa. Assim, o que eu quero dizer com isso? O DIFAL, ele é uma técnica que é necessária para você consertar um problema que existe de origem no ICMS. O ICMS, para mim, eu sempre comento isso no escritório, aqui da Bichina, não sei se em reuniões do grupo, o ICMS é um imposto que ele vive com um conflito de identidade, né? Ele nasceu com uma crise existencial. É um tributo que nasceu para ser federal, mas ele é estadual. Então, ele quer ser federal, mas ele nasceu para... por imposição constitucional, ele é federal, ele é estadual. E pelas regras, pela amplitude dos negócios jurídicos mercantis que se fazem hoje, nunca fez muito sentido o ICMS ser estadualizado, ele tem que ser federalizado, né? E daí, por ser um tributo estadual, mas com abrangência nacional, se criou essas figuras meio estranhas, como o ICMS-ST e como o DIFAL, e como o compartilhamento, né, das receitas tributárias. Para isso, o DIFAL tem que existir. Então, o DIFAL ele é um efeito de um mal que vem antes, né? Não é a causa. O DIFAL é um problema. Não, o DIFAL não é um problema. O DIFAL é uma necessidade de você criar uma técnica, um instrumento, uma ferramenta para você operacionalizar e materializar a distribuição das receitas tributárias entre estados de origem e de destino. Já que temos pela regra anterior,
esse compartilhamento de receitas. Se a ideia da reforma é uniformizar e fixar a incidência do IBS como o critério de destino, em tese, o default não vai ser mais necessário, porque não vai ter mais o compartilhamento de receitas. Pelo menos vai ter mais o compartilhamento de receitas do ponto de vista do contribuinte, né, que vai ter a certeza que vai ter que pagar para o estado de destino. Eventualmente, lá na frente, esse comitê gestor que vai administrar as receitas advindas do IBS, talvez tenha que fazer essa repartição das receitas, mas isso já deixa de ser um problema do contribuinte. Eu comentei, fiz umas ressalvas aqui, mas assim, são pontuais, né, porque eles apresentam algumas ressalvas do critério temporal. No caso de bem imóvel, serviço sobre o bem imóvel, o imposto vai incidir no local do imóvel, o serviço prestado ou fluído por pessoa física, o local da prestação de serviço, e tem uma regra residual, demais bens imateriais do serviço, o domicílio principal do destinatário. Enfim, essas regras derivadas, paralelas, elas seguem o conceito principal, que é sempre o imposto é devido no estado de destino. Entendeu? Então, esse é um ponto importante da reforma tributária. Base de cálculo, valor da operação, acho que isso mantém a regra anterior, compreende o valor integral cobrado pelo fornecedor a qualquer título, incluindo valores correspondentes a acréscimos de ajuste de valor da operação, juros, multa, acréscimos e encargos e descontos concedidos sob condição. Essa regra prevista até hoje para o ICMS vai ser replicada para o IBS e também o valor do serviço. Né? Quando ele fala valor da operação, hoje, pela regra nova, ele a gente está ainda muito acostumado, né, com o ICMS na nossa cabeça. Então, quando ele fala valor da operação, a gente vinha na nossa cabeça uma saída de mercadoria. Mas, a partir da chegada do IBS, a gente vai ter que começar a mudar nossa cabeça. Não é mais somente saída de mercadoria. O valor da operação também envolve prestação de serviço. Tá? O valor do serviço, o valor da saída da mercadoria, essa vai ser a base de cálculo do IBS. Alíquotas é um problema aqui da nova legislação. Quando eu falo problema, é algo complicado, porque nós estamos tratando de 27 estados, mais de 5 mil municípios, né? Esse, para mim, sempre foi uma trava da reforma tributária. Por que ela nunca saía? É por causa disso, porque o ICMS, repetindo, é um imposto que nasceu para ser federal e ele é estadual. Então, quando você tenta mudar uma regra tributária que sustenta 27 estados, você tende a empacar no âmbito legislativo, na negociação, do jogo político. Imagina, então, quando você mexe com 5 mil municípios. São 27 legislações, mais de 5 mil legislações dos municípios. É muito difícil você negociar. Então, nesse ponto, a reforma tributária aqui conseguiu um avanço e tanto nessa parte de negociação. Não era à toa que a reforma tributária, sempre conseguia avançar bem no âmbito federal, na questão de imposto de renda, PIS, COFINS, com legislações esparsas de contribuições, porque lá o governo está fechando um entendimento que diz respeito à receita dele, que ele não tem que compartilhar com ninguém. Quando diz respeito a ICMS e ISS, o buraco é muito mais embaixo, é muito mais difícil você negociar com tantas cabeças pensantes. E isso se reflete um pouco aqui na alíquota. Houve esse consenso, esse jogo, essas negociações que duraram vários anos, mas essa disputa de receita, né, por cada ente tributante, se reflete um pouco no projeto de lei, com mais de 500 artigos, se reflete um pouco na extensão das previsões legais sobre a alíquota, porque você tem que dar conta de uma série de interesses, né, porque ninguém pode perder a arrecadação. Então, as alíquotas é um ponto que vai exigir muito amadurecimento, tanto da parte do poder público, quanto da parte, né, das empresas e dos profissionais aqui. Então, previsões assim, bem genéricas assim, para a gente ter aqui no parâmetro. Estados e municípios terão autonomia na fixação das suas alíquotas padrões. A alíquota do IBS do Distrito Federal vai ser a soma dos percentuais estaduais e municipais. É bom deixar claro, isso eu não falei no início. O IBS é um imposto de competência agora compartilhada entre estados e municípios, mas também o Distrito Federal está ali dentro, né? O ICMS é um imposto que o Distrito Federal também vai ser, uma parte desse imposto vai ser reservado para o DF. A alíquota de cada ente poderá ser definida com base na alíquota de referência ou sem vinculação a essa alíquota de referência em respeito à entidade federativa. Então, essa alíquota de referência, que aparentemente vai ser 26,5%, 27%, está nessa faixa, que ainda não foi definida, vai ser objeto de estudo, essa alíquota vai ser um norte para estados e municípios definirem o quanto vão cobrar de IBS a partir de 2028, 2029, a gente vai chegar lá. Cada ente federativo, se o ente federativo não fixar a sua própria alíquota, vai se aplicar a alíquota de referência.
A alíquota aplicável, como eu falei agora no início, será a alíquota do estado de destino em 2026. Isso é importante, está definido já tanto na emenda quanto na legislação. Já temos algo concreto, né, para ser aplicado já a partir daqui a 2 anos, 1 ano e meio. O IBS será cobrado mediante a alíquota estadual de 0,1%. Desse 0,1%, 60% será destinado ao financiamento do comitê gestor do IBS, e o excedente vai para um fundo de compensação dos benefícios fiscais do ICMS. Mas isso é importante que as empresas já fiquem atentas. Em 2026, já terá incidência do IBS com uma alíquota de 0,1%, sobre o valor da operação, sem ainda que o ICMS tenha sido extinto. Então, a partir de 26, nós teremos a convivência dos dois sistemas, né? Então, eu acho interessante porque esses próximos 10 anos que nós vamos enfrentar, esse é um modelo de transição, nós vamos ter que conviver com dois sistemas. Já estava complicado antes, com um modelo só, imagine agora, nos próximos 10 anos, teremos dois sistemas. Claro que eu imagino que a tendência para 2033, né, 2034, quando aí sim o ICMS e o ISS serão extintos, isso nós vamos conviver apenas com um modelo, a tendência, isso é... A tendência é um modelo simplificado, né, que é o que todo mundo está dizendo, esperando que seja mesmo, mas 10 anos de muita complicação para ver se de fato vai chegar nessa simplicidade. Sim. Eu essa comparação me veio na cabeça, nada a ver assim, com a questão tributária, um paralelo meio besta que eu fiz da URV, do Plano Real. O governo, para acabar com aquela cultura inflacionária que o Brasil tinha, de anos, né, de governos anteriores, ele criou uma moeda paralela, que é o URV. A URV tinha uma função mais de acabar com a cultura inflacionária do povo, né? E, de fato, a URV ela veio se mantendo estável durante não sei quantos anos o URV valeu, até que chegou um momento que o povo já estava com essa cultura inflacionária descartada. E aí houve a troca da URV para o real. O real já nasceu, em princípio, como uma moeda forte, porque sem aquela resquício de inflação. Bem mal comparando, eu vejo essa ideia aqui, de você fazer um regime de transição durante 10 anos, para que as pessoas se acostumem com o modelo novo, para que quando ele vale sozinho, as pessoas já estão acostumadas com esse modelo e vão aos poucos descartando o anterior. Vamos combinar que não é muito fácil você descartar de uma hora para outra todo um modelo de um regime tributário que está valendo aí há 50, 60 anos, né? Mais até, porque o ICMS vem lá de trás, né? Sim. Bom, voltando, né? Em 2026, então, o IBS já está valendo a partir com 0,1%, e em 2027 e 2028, a alíquota será de 1, né? 0,05 estadual, a alíquota vai ser a mesma, melhor expressando. Só que vai ter uma distribuição, né? 0,05 estadual e 0,05 municipal. 0,05% estadual e 0,05 municipal. O que eu quero dizer com isso? A alíquota continuará 0,1%, mas haverá uma distribuição desse dinheiro, que também não vai caber ao contribuinte. O contribuinte vai continuar pagando o mesmo percentual de IBS, só que em 26, esse dinheiro vai ser usado como alíquota estadual. Em 27 e 28, vai ter uma distribuição dessa alíquota, entre a alíquota estadual e a alíquota municipal, o que vai pertencer a cada ente federativo. Mas o recado que fica é que em 26, 27 e 28, teremos alíquotas já previstas do IBS, inclusive da CBS, mas isso não é objeto aqui do nosso encontro. Então, as empresas já têm que se preparar, porque 26 está aí, daqui a um ano e meio já temos IBS para pagar. Já estou me aproximando um pouco já do fim. A lei prevê regimes especiais com alíquotas diferenciadas, né? Tá? Se a gente for seguir lá a legislação, tem segmentos de alimentos, tem redução de 60%, eu estou falando do IBS, tá? Também há redução de CBS, mas tem que olhar caso a caso. Mas para o IBS, se a gente seguir no detalhamento, você vai ver reduções para alguns segmentos: alimentos, redução de 60%, automóveis, PCD, a IBS está zerada, outros dispositivos PCD, redução de 60%, aí vai muito de caso a caso, né? Setor de cultura, vários serviços e operações ligadas ao setor de cultura têm redução de 60%, serviços e operações no setor de esporte também redução de 60%, setor de pesquisa, a IBS foi zerada, mobilidade urbana, transportes urbanos, transporte ferroviário, tem redução até de 100% a 40%, saúde também tem reduções de 100% a 60%, e segurança também tem algumas reduções previstas. Isso aqui pelo desespero do Bernardo da Pilha, ele não queria essas reduções, nem o Haddad, porque qualquer redução, qualquer exceção que você preveja no regime implica em aumento da alíquota de referência, né? Se você criar um segmento com um tratamento próprio, um regime especial, um regime diferenciado, os outros, que não estão se encaixados nesse modelo, tendem a ter que pagar a diferença. Então, mas conseguiu passar, e esses regimes que eu comentei agora têm previsão de alíquotas diferenciadas. E, para finalizar, me chamou a atenção esse comitê gestor do IBS, né?
é uma entidade com muita força que foi criada pela Constituição e pela legislação, né? É quase um poder paralelo, é quase uma entidade federativa nova. Me soa estranho isso, né? Porque eu sempre fui acostumado, eu tenho que mudar essa cabeça agora a partir da legislação nova, né? Mas eu fui sempre acostumado a ter 3 entes tributantes: União, Estados e municípios. Bem, tem o Distrito Federal, 4. São esses entes tributantes que têm competência tributária para criar seus tributos dentro das suas competências legislativas constitucionais. Agora tem o tal do comitê gestor, que recebeu um poder imenso aqui para disciplinar sobre o IBS. É quase que um poder paralelo ao Estado e município. Tanto que a composição é paritária, né? Esse comitê gestor... Oi, Luciana. Próximo projeto, que eles ainda vão entregar, acho que até 1º de maio, o foco, acho que é o comitê gestor, né? Pois é, o comitê gestor ele é disciplinado nesse projeto de lei, tem vários artigos sobre ele, inclusive em relação uma coisa que me chamou a atenção foi a composição paritária, né? Isso também está na emenda constitucional, para proteger estados e municípios, tipo o CARF, né? Tipo um CARF aqui. Para proteger os estados e municípios, tem representantes de cada ente. O estado vai ter a possibilidade de indicar, não sei em que condições, quais os critérios, indicar os seus representantes para fazer parte desse comitê, os municípios também, para cada um lutar pelos seus interesses. O presidente do comitê gestor tem que ter notório conhecimento de administração pública, está previsto isso lá na Constituição. Mas o que me chama a atenção é que esse comitê gestor tem um leque de competências bastante significativo de assuntos muito importantes, né, que rivalizam com os estados, me parece. Eu fico pensando no futuro como é que vai haverá esse clash aqui entre Estado, o fiscal, eu digo na prática, claro que isso é uma coisa não é do contribuinte, o poder público vai ter que resolver isso, mas eu fico na dúvida até quem que vai fiscalizar, quem que vai autuar, quem que vai ser, o fiscal agora que vai me fiscalizar é o fiscal do Estado, é o agente público do Estado, é o fiscal do município, ou é alguém do comitê gestor que vai chegar, porque... Isso já é um alerta até para contencioso, né? Exato, como a gente vai fazer para se defender dessas situações? Como está tudo previsto na Constituição, eu não vejo não há legalidade nem constitucionalidade, porque a própria Constituição está pareando os dois entes, né? É como se fosse uma competência delegada. Os estados e os municípios estão delegando, porque a Constituição assim prevê esse poder ao comitê gestor. Então, por exemplo, na legislação e na Constituição, eu vi que o comitê gestor tem poderes para editar regulamento único e uniformizar a interpretação e aplicação da legislação do imposto. Sim, o comitê gestor vai ter poderes de legislar, né, em nível infralegal. O regulamento do CMS, mal comparado, o regulamento do IBS, ele vai sair de quem? Vai sair do comitê gestor, não vai sair mais de um poder legislativo estadual ou municipal, vai sair de uma entidade paralela, aí quase, né, algo novo, que preciso ainda me acostumar com isso. Qual seria a nomenclatura jurídica, qual seria a titularidade jurídica dessa entidade? Uma pessoa jurídica de direito público, uma pessoa jurídica de direito público interno, uma órgão da administração? Já estou acabando, Luiz, aí você já comenta. Abro a palavra para todos, porque faltam só 2 comentários. O comitê gestor do IBS também, além de editar regulamento único, né, editar legislação, pode arrecadar imposto, está na lei isso, efetuar compensações e distribuir o produto de arrecadação entre estados, DF e municípios. Ele arrecada o imposto. Então, é para ele que nós vamos pagar a guia, agora é a DARE, agora não vai ter mais a DARE, GARE e ICMS, a guia do ISS, eu sei que essas guias vão sumir. A guia nova que vai surgir, eu vou pagar para quem? Para um comitê gestor? Se eu não pagar, eles vão me fiscalizar, vão me cobrar, né? Então, arrecadar o imposto e efetuar compensações. Então, antes do pagamento do imposto e depois, porque também eles podem distribuir o produto da arrecadação. Então, a atuação do IBS vem antes e depois do pagamento, antes e depois da questão tributária. Quando não há mais uma relação jurídica tributária, mas há uma relação de direito orçamentário, o IBS, o Comitê Gestor, também tem poderes. Decidir o contexto administrativo, está previsto lá na lei. Então, os órgãos judiciais administrativos, os TIT, CARF não porque é CBS. TIT, por exemplo, vai deixar de existir, por exemplo? Eu estou vendo que o Rodrigo está aqui presente, Rodrigo Risto, trabalhou comigo lá no Demarest, ele é do TIT, pode até contribuir com essa dúvida. Fiscalização, lançamento, cobrança, representação administrativa e representação judicial, no âmbito das suas respectivas competências, ou seja, o comitê pode até fiscalizar e autuar as empresas, né? Eu entendo que a necessidade de se criar uma entidade à parte do Estado e do município, na medida que o IBS é um imposto compartilhado. Então, quem que vai fiscalizar? Quem que vai cobrar? Não pode ser o Estado, não pode ser o município, vai ter que ser uma entidade supra-ente tributante, né?
Mas como é uma figura nova, que eu estou vendo pela primeira vez, e que está tendo um poder bastante considerável, dado pela própria Constituição, quase como se fosse uma quinta entidade tributante, quase um quinto ente federativo, eu fico curioso para saber como é que isso vai operacionalizar na prática, né? E acho que, para acabar, como eu falei, a representação paritária. Acho que basicamente isso. Eu fiz uma simulação aqui de um ICMS aqui, só para ter um exemplo prático. Sim, só para deixar claro, assim, eu fiquei imaginando uma operação, vou fechar já, de R$ 1.000. Em 2020, R$ 1.000, uma operação fictícia. Essa operação de R$ 1.000, como é que a empresa pagaria de ICMS ou de IBS nos próximos anos, né? Em 2025 não muda nada, ela continua pagando o ICMS a 18%. Em 26, ela também continua pagando o IBS ou o ICMS a 18%. A legislação prevê a redução do ICMS progressiva e paulatina e proporcional nos próximos anos. Então, a alíquota vai cair em 27, 10%, em 28 cai 20%, em 29 ela cai 30%, em 31, né, 28 ela cai 10, 29 ela cai 20, em 30 ela cai 30, em 31 ela cai 40, não sei se eu me expressei bem, mas ela vai caindo paulatinamente, progressivamente, até a sua extinção final do ICMS. Não sei se os anos eu falei corretamente, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. De modo que, quando chegar em 2033, não teremos mais em 2034, não teremos mais o ICMS. 2033 seria o último ano do ICMS, que é 9 anos. Então, daqui a 10 anos, o ICMS não deixará de existir. E a partir de 26, teremos o IBS com a alíquota de 0,1%, como eu falei. Em 27 também, 28 também, e a partir de 2029, a alíquota referência, que os estados podem definir dentro das suas competências, ou não definindo, vai se aplicar a alíquota, que acho que é competência do Senado Federal. Então, a partir de 2026, eu quero dizer, teremos os dois regimes jurídicos convivendo ao mesmo tempo. O ICMS cheio, sem nenhum tipo de redução, e o IBS ainda nascendo, o IBS ainda embrionário, com 0,1%. À medida que o tempo for passando, até 2033, a curva vai se inverter. O ICMS vai aumentando a sua importância, a sua relevância, especialmente em 2029, que aí sim a alíquota vem mais cheia, e em 2029 coincide com uma redução mais significativa do ICMS. Mas eu vejo aqui um meiolo aqui do regime entre 29 e 31, 32, com alíquotas bem severas aqui, porque o IBS já vai estar com a alíquota de referência, uma alíquota alta, e ao mesmo tempo o ICMS ainda vai estar caindo, mas não tanto. A redução vai estar na faixa dos 20%, 30%. Então, naquele momento que as curvas vão se encontrar, com o aumento da relevância do IBS, com a desimportância do ICMS, com o esvaziamento do ICMS, em algum momento a curva vai se encontrar e nós vamos ter um pico de carga tributária, tanto do IBS quanto do ICMS. O IBS está começando a aparecer e o ICMS ainda não foi extinto por completo. Então, eu vejo um ponto de atenção ali, porque teremos um possível aumento de carga tributária, porque os dois tributos vão conviver com alíquotas ainda bem significativas. Bom, sim, foi o que deu para a gente estudar nesses 2 dias de legislação nova, precisaria mais tempo. Não, excelente. Inclusive, muito alinhado até com o material do Ministério da Fazenda e com a entrevista que eles deram ontem. Então, você deu pinceladas bem focadas no que de fato está acontecendo. Então, fica à vontade para comentar. Luiz? Legal. Regis, parabéns, estava muito bom. Quando você falou em comitê gestor, eu pensei em duas coisas. Quer dizer, o que a gente tem como referência para poder imaginar um pouco o que vai ser? E o comitê gestor, as referências que nós temos são o CONFAS, né, que é um órgão que legisla, né? Então tem todos os convênios, o protocolo, então a gente já tem essa ideia. E o Comitê Gestor do Simples, que é o grande modelo de competência compartilhada, né? Então, acho que tem que pensar alguma coisa para os prós e contras a partir desse modelo. Mas, evidentemente, o Comitê Gestor é algo muito mais turbinado do que o CONFAS e do Comitê Gestor do Simples. Eu fiz umas outras considerações, mas aí eu posso, não sei se mais alguém quer a palavra, senão eu posso fazer alguns pontos aqui. Você pode falar, Luiz, por favor, com certeza vai agregar muito, e na sequência o Paulo já faz as considerações dele. Tá bom, legal. O primeiro é o seguinte, o
O Regis focou muito IBS, mas muito do que ele falou, principalmente a primeira parte, né, quando falou em base de cálculo, conceitos, praticamente tudo que ele falou é mais ou menos válido para a CBS federal também. Sim. O que é exclusivo do ICMS, do ICMS, olha o vício aqui de linguagem. O que é exclusivo para o IBS, na verdade, é essa parte de comitê gestor, as alíquotas, esse tipo de coisa, porque o mais a gente empresta tudo para a CBS e, de certa forma, a gente também tem uma referência, a gente tem praticamente um imposto dual hoje no Brasil, que chama PIS/COFINS, né? É muito difícil falar em PIS sem falar em COFINS e vice-versa. As diferenças, se só fala de um imposto ou outro, de um tributo ou outro especificamente, para ser mais, né, técnico, em algumas coisas de instituição filantrópica, tudo. De resto, é o pacotão dos dois. O que vai mudar realmente do IBS é essa questão federativa, né, repartição de alíquotas. Um outro ponto que eu acho interessante aqui, e até importante, porque a gente está mudando o sistema, mas a mentalidade é a mesma, né? Então, isso vai ser algo muito importante acompanhar, como que a nossa cabeça muda para o novo regime. Mas o Regis tocou um negócio que eu vou querer estudar bastante, que é esse conceito de fornecimento versus conceito de operação, que a gente usa muito para o ICMS. E aí eu vou notar uma coisa que é lição de casa, porque eu não comecei a destrinchar ainda o catatal do Haddad, né? Mas é o seguinte, era essa questão de operações onerosas versus o conceito de operação versus a DC 49, que a DC 49 foi a DC que afastou a incidência do ICMS sobre transferências. É claro que a DC 49 não vai se aplicar ao novo imposto, né? Tá restrita ao ICMS. Mas o que está subjacente a ela é o seguinte raciocínio. Conceito de operação é negócio jurídico, é compra e venda, né? Tem que ter transação, transferência de propriedade, esse tipo de coisa. E aí, quando o Regis falou nessas operações não onerosas, bem, tudo bem, brinde tem transferência de propriedade, mas isso é uma coisa que talvez muitas discussões que nós temos hoje talvez se transportem para o cenário, né, IBS e CBS. Um outro ponto interessante, né, e o Regis falou com muita propriedade, é que a gente vai parar de ter tanto essa diferença entre ICMS e ISS. E ele tocou um ponto interessante, que é a diferença de conflito de competência. E aí, cabe perguntar o seguinte: se essa distinção que a gente faz, se todas essas discussões que nós temos sobre transferência de serviço vão de fato acabar? Eu aposto que não. E aí eu explico. Porque é o seguinte, hoje a gente tem mercadorias e produtos industrializados com uma carga tributária altíssima, né? E inclusive PIS/COFINS não cumulativo para as grandes empresas. E serviços com uma carga tributária bem mais baixa, né? Por causa do ICMS, um regime diferente, e também um PIS/COFINS, na maioria dos casos, diferente também, porque muito do presumido está no regime cumulativo. Então, assim, é um salto de carga tributária muito grande entre serviços e mercadorias. Então, assim, vai ser muito difícil você conseguir colocar os serviços no mesmo patamar de carga tributária de mercadorias. Eu arrisco dizer que essa diferença continua nas alíquotas. Então, os serviços, imagino eu, e aí para desespero do API, para desespero do Haddad, os serviços vão acabar tendo carga tributária menor. E eu digo isso e tomara que seja. E aí eu digo isso não como tributarista, mas como consumidor. Porque vamos pensar o impacto disso em duas despesas que acho que são importantes para todo mundo aqui, principalmente para quem tem filho. Plano de saúde e escola. Cara, plano de saúde e escola, se sai de um ISS e vai para um IBS de
27%, a gente está perdido. Então, é capaz que tenha uma diferenciação. E aí, talvez, por conta não de competência, né? Então, não vai ser essa coisa do Estado de São Paulo, o município de São Paulo, cobrando sobre a mesma coisa, legislando sobre a mesma coisa. Mas eu acho que pode ter muito em questão de alíquota, você querer enquadrar de um jeito e enquadrar de outro. Isso vai ter que ser desenvolvido. E, de qualquer forma, é mais simples do que está hoje, porque quem vai decidir isso é um ente só, né? Esse comitê gestor, né? Que vai decidir essa coisa. Um outro ponto é a ST. Eu não vi no projeto novo, mas eu vi naquele projeto antigo, né? O projeto da semana passada, o de um dos deputados, que ia acabar com a ST, a substituição tributária. E, de fato, ela tem que acabar, porque a substituição tributária ela é incompatível com a não cumulatividade ampla. Porque aquele contribuinte que ele é substituído, né, na cadeia, ele não ele acaba gerando crédito numa não cumulatividade ampla, ele vai ter muitos créditos e não vai ter débito para compensar com esses créditos, porque o débito teria sido substituído, pago pelo fornecedor. Então, o que acontece? Existiria acúmulo de crédito e isso viraria um caos, porque a gente sabe que acúmulo de crédito gera, por essência, complexidade ao sistema. E aí, só uma pergunta, gente. Nesse ponto, eu vi algo sobre o ICMS-ST que para combustíveis, postos de gasolina, não teria. Você chegou a ver isso? Seria uma exceção à regra? Acho que está numa das exceções à regra. Mas combustível é sempre exceção à regra, né? E eu acho que não vai ser diferente. Você Mas acha que causa algum problema com relação aos outros pontos, tipo apenas essa exceção para esse segmento? Causa sim, Luciana, porque acontece o seguinte: o combustível, vamos pensar o posto de gasolina, tá? O posto de gasolina ele vai adquirir um monte de coisa, né? Gerando, vai ter, sei lá, prestação de serviços, ativo permanente, equipamentos, tudo que você imagina que o posto de gasolina adquira, né? Não com uma atividade ampla, vai ter crédito. E aí esse crédito ele compensa com o quê? Com o débito da operação principal dele, que é venda de gasolina. Se na venda de gasolina for substituto, tiver a substituição, o que vai acontecer? Ele vai ter um monte de crédito dessas atividades, até de bens de uso e consumo, esse tipo de coisa, e não vai ter débito. Então, ele vai para fazer pedido de acumulação e vai verificar quais são os procedimentos de crédito acumulado. O fisco tende a barrar essas análises, porque também vai verificar fraude, vai verificar documentação, esse tipo de coisa. O melhor modelo, quer dizer, numa não cumulatividade ampla, a substituição tributária gera uma baita distorção. Já gera em relação ao ICMS, né? Eu vi que é justamente por conta da questão fiscalizatória dos combustíveis, dos postos, que eles colocaram essa exceção. Não, sem dúvida. E a substituição tributária como um todo sempre tem isso, é sempre uma questão fiscalizatória. Vamos fiscalizar na origem, não na ponta. E aí, mas só que ela foi crescendo e virou. Já começou um bicho feio. E aí virou realmente um monstro do apocalipse, né? Ao longo dos anos. Então, assim, a substituição tributária realmente é um ponto, e se ela for uma exceção, ela tem que ser uma exceção muito circunscrita. E acho que é isso, eram os pontos aqui que eu anotei. Regis, parabéns, cara, foi muito bom mesmo. Mas um abraço. Parabéns, Regis, foi ótimo. Obrigado, gente. Paulo? Bom dia a todos, me escutam bem. Primeiramente, sim, fazer coro, excelente apresentação, Regis, parabéns, muito ampla, muito bem explicativa, didática, mais ou menos como é o nosso perfil aqui mesmo, né?
se aprofundar sem ser tão complexo, ser bem direto ao ponto. Eu faria 2 comentários sobre o IBS, eu complementaria a questão que o Luiz falou do ICMS-ST. Eu vejo um grande desafio, realmente, você pretender encerrar o ST, mas para fins fiscalizatórios será um grande desafio, né? Você fiscalizar o varejo, de uma forma geral, sem ter um sistema mais concentrado, um sistema mais diluído de fiscalização, vai ser um desafio que o gestor do IBS ele vai ter que enfrentar assim que o IBS começar a viger, né? Porque a gente tem que considerar que o varejo ele é muito capilarizado, né? E você encerrar uma inteligência como é o ST, é complexo, mas é inegável para o ente tributante a eficiência arrecadatória, né, que o ST determina, será um grande desafio e estamos curiosos para saber como vai ocorrer. Um outro ponto que eu gostaria de levantar, e aí quem quiser complementar, por favor, fica à vontade, em relação ao cálculo que pretendem na IBS e CBS de serem por fora, totalmente por fora, né? É um desafio também que eu vejo especialmente em relação a clientes que importam serviços, como que vai ficar a questão do cálculo por fora, como que isso irá impactar, né? Vai encerrar o gross-up, enfim, eu tenho curiosidade de como que vai ser efetivamente o cálculo por fora do IBS e da CBS, no caso aqui da IBS que a gente está conversando especificamente, se isso no final do dia pode de alguma forma ou não aumentar carga tributária, por não haver diluição, digamos assim. Enfim, seriam, na verdade, menos comentários e mais dúvidas para a gente. Sim, muitas dúvidas nesse momento. Só aproveitando Aquiles, levantou a mão. Oi, bom dia. Regis, parabéns aí. Nós temos uma questão bastante complexa e alguns exemplos que aconteceram no mundo afora. Quando houve a unificação do euro, tudo inflacionou. Então, todo mundo inflacionou o preço. E depois, os historiadores disseram que isso aconteceu porque ninguém queria perder. Então, houve uma inflação. E o que vai acontecer nas alíquotas, né? Porque Estado nenhum quer perder e nós todos vamos ter esse problema de ter uma carga tributária muito elevada e logicamente, o impacto vai para o consumidor, vai para nós. Agora, eu queria colocar um outro ponto e a gente sair da teoria para a prática. Eu tenho, basicamente, toda semana estou em Brasília, eu estou assessorando aí pelo menos uma meia dúzia de deputados, e esse número deve aumentar aí para 160, que eu estou ajudando o líder do Centrão, né, que é o deputado Áureo Ribeiro, do Rio de Janeiro. E a gente vai ter oportunidade para mandar para eles as nossas sugestões. Logicamente, nenhum de nós é deputado, ou não sei se alguém quer ser, mas é uma vida desgramada. Aí a gente poderia fazer sugestões para que a gente entre na prática, né? Porque, além desse projeto de lei, tem muitos outros aí que já foram apresentados por deputados. O que o Áureo me disse é que eles devem ser todos apensados ao projeto grande. E aí a gente poderia colocar alguma das nossas preocupações, né? Porque todos nós militamos com isso. Eu acho que nós, muito melhor do que muita gente, a gente vê na prática e pode colaborar bastante. E aí vocês vão falar, poxa, mas isso de fazer lei não é fácil, não acontece, como um Regis normal, não um Regis normal, mas um Regis normal pode fazer uma lei. Aí eu dou um exemplo, eu já fiz 3 leis que foram aprovadas, uma a gente conseguiu inclusive derrubar o veto,
e outra a gente ganhou no Supremo pela constitucionalidade. Então, gente, dá para fazer. E quem quiser, Brasília está aí perto. Qualquer R$ 5.000 você vai e volta de urgência para lá. Então, dá para conhecer o deputado. O que eu faço? Eu compro bilhetes aí, e se der para ir, vai, se não der, não vai. Então eu tenho o hábito de comprar muito bilhete para Brasília, porque toda hora eu estou indo para lá. Mas a gente consegue fazer alguma coisa. E vamos ficar atentos a audiências públicas, ao que a gente puder trabalhar. Porque hoje eu vejo cada instituto, cada associação, cada coisa que se representa, se diz representativo, mas não representam nada, desconhecem mais ainda. Ou até os próprios interesses, né, Aquiles? Aí que vem um ponto, é só os próprios interesses, né? Então, eu acho que, além desse trabalho, a gente pode estruturar para entregar no Congresso, tá? Nossa, muito bacana. E aí também a gente pode até, logicamente tendo antecedência, estimular em alguma frente parlamentar, ser recebido. Tem várias frentes parlamentares que a gente pode se apresentar. Então, eu penso que vamos também ir para a prática, né? Sim, E vamos lá. Mas excelente, vamos organizar isso. estou gostando muito de participar aí com vocês. E nós estamos muito honrados com a sua presença também. Obrigado. Pena que a Grazi não está aqui, rapidinho, você chegou, já tinha falado, a Grazi está numa viagem espiritual no Japão, vai trazer muita energia para a gente, para ela também, então por isso que ela não está aqui hoje, está em pensamento, mas ela ficaria muito feliz de ouvir as suas palavras. Mas eu tenho certeza que ela vai voltar em estado zen. Eu estive na Índia, né? Eu estive na Índia em março, e também, não sei se foi espiritual, mas enfim, mas eu estive lá, fui em vários templos hindus, aí eu fui para o Butão, um templo Nossa, que budista. máximo. Então, isso é bom, isso a gente fica muito espiritualizado. Vamos ver se para aguentar Brasília depois, né, Aquiles? Precisa. é necessário, é necessário. Então, gente, estamos aí à disposição. Perfeito, obrigada. Obrigado. Seja muito bem-vindo, Aquiles. Obrigado, Paulo. Você, com certeza, irá engrandecer muito os nossos debates. Obrigado, Paulo. Luiz, pode falar, tem a palavra. Não tem ninguém na frente? Eu não estou vendo aqui, não. Acho que não. Não, tá joia. Aquiles, quando você falou da questão do euro, eu pensei também no exemplo aqui que nós tivemos, que foi a migração do PIS/COFINS cumulativo para o PIS/COFINS não cumulativo, que era um anseio das indústrias, né? Queria a não cumulatividade do PIS/COFINS, e foi dada, mas para isso deram uma subida absurda na alíquota. Então a gente vivenciou isso. E sobre a tributação por fora, que o Paulo mencionou, de novo, quer dizer, eu sempre procuro tentar pegar o que a gente já tem, né? O IPI é por fora, ele não é por fora só na importação, depois o resto ele é por fora. Então, esse é o nosso exemplo. E também para quem entrou essa semana, vale a pena só mencionar de novo uma coisa importante na nossa parte introdutória. A tributação por fora vai causar questões em precificação em contratos que a gente não via. Eu usei como exemplo para quem já foi para os Estados Unidos fazer compra lá, né? Que vai ser tudo o preço mais imposto. Então, até os honorários, vai nosso exemplo. A gente geralmente, alguns escritórios cobram por fora, mas geralmente a gente fala, meus honorários são tanto, sei lá, R$300. Você vai lá e emite a fatura de R$300. Muito provavelmente no cenário de tributação por fora, você vai falar R$300 e vai emitir uma fatura de R$360, ou considerando 20%, por exemplo. E aí você fala, poxa, mas você está cobrando mais imposto, ainda mais se for um B2B, né? Você vai falar, sim, mas você toma tudo como crédito também. Então, acho que vai ser essa, talvez, o reflexo da tributação por fora, não
tanto técnico, em cálculo, mas no modo da gente fazer negócios. E isso que eu sempre bato na tecla, isso vai impactar muito contratos, precificação e precisa estar no radar das empresas. Então era Luiz, isso só, gente. Luiz, você acha que as cláusulas de Grossap estão com os dias acabados, então? Pessoal, Depende, quais cláusulas Luiz, de WhatsApp, né? Luiz, só um momento, eu precisava me retirar, porque eu tenho uma reunião agora. Desculpa. Imagina, Regis. Imagina, Muito Obrigado, obrigada. Regis. Um abraço, Excelente, Regis. viu? Valeu, Bom Aguardamos te você no rever. próximo. Obrigado, valeu, Luiz. Ótimo Valeu. dia. Tá bom. Tchau, Valeu, tchau. gente. Um abraço. Oi, Paulo, eu não sei dizer, cara. Eu realmente não. É, Eu não sei dizer. Eu acho que vai ter. Eu acho que, por exemplo, como eu falo, contratos já é interessante colocar a cláusula nos contratos dizendo que não inclui no preço impostos que sejam recuperáveis pelo tomador, pelo cliente, alguma coisa assim. Porque o exemplo que eu dei semana passada, para quem não estava, imagina hoje, a gente faz um contrato de um processo, recebe um êxito, e aí vai cobrar o êxito, você vai adicionar o imposto, não vai adicionar o imposto, o contrato foi feito lá atrás, como é que fica? Então a gente tem que tomar cuidado dessa nova tributação por fora nos contratos presentes. Isso eu já falei semana passada, é só para, diria no futebol, para audiência rotativa do grupo. E tributação por fora, Paulo, desculpa, só mais uma coisa. Eu acho que tributação por fora pode ter esses desafios, mas tributação por fora é muito mais transparente, né? Do que tributação por dentro. com certeza. Então, apesar dos desafios, apesar da mudança de mentalidade, tributação por fora é algo bem-vindo a ser celebrado. Tá bom? Gente, é isso então que eu tinha. Ok, entendido. Acho que vai ser um ponto aí que vai impactar muito os nossos clientes, especialmente aqueles que importam serviço, né? Que é quase todos os importadores de serviço possuem essa cláusula nos contratos. Vamos ver como é que o mercado vai se comportar. Você falou uma coisa interessante que eu não. Você falou em Grossap, agora eu me liguei. Importação de serviços. Importação de serviços vai continuar, até porque o Grossap é muito vai muito imposto de renda também, né? O imposto de renda não está aqui, né? Então, eu acho que vai continuar do jeito que é hoje e não vejo como mudar, porque também internacionalmente o cliente lá fora não quer saber do preço do produto do país que ele está vendo. Então, sempre vai ter uma fórmula de fazer ajuste com isso, né? Então, nessas remessas de imposto de renda aí também para o que for substituir o ISS. Isso. Obrigado, Luiz. Nada, cara. Um abraço. Pessoal, vocês querem colocar algum ponto? O pessoal que está aqui, tirar alguma dúvida ou colocar alguma dúvida na nossa cabeça? Não? Bom, então acho que a gente pode encerrar, né? Como a gente vai estruturar os temas do projeto apresentado na quarta, da WPL 68/2024, para a gente começar a debatê-lo, e convidamos todos vocês para a próxima sexta-feira, temos o professor Charles McNaughton para apresentar a reforma tributária no âmbito do segmento de alimentos, com certeza vai ser bastante interessante também. E na outra semana é o Aquiles. Deixa eu ver. É o Aquiles? Não, dia 17, né, Aquiles? Dia 17, já fiquem convidados também para a palestra do Aquiles, com certeza será maravilhosa também. Então é isso, pessoal. Obrigada a todos. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau.